Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Desta vez uma aula de revisão sobre a matéria de contratos administrativos, que será o tema da nossa P2, em conjunto com licitações. Meu nome é Luiz Gerard, sou advogado, professor de Direito Administrativo e estou aqui nesta jornada para mostrar para vocês que essa matéria não deve colocar o medo que muitas vezes ela coloca. Antes de iniciar o conteúdo em específico, vamos para os avisos de sempre. Primeiro deles, revisão não substitui presença em sala de aula. Não é porque você está aqui assistindo esta revisão que você pode deixar de comparecer presencialmente às minhas aulas na universidade. A abordagem aqui nesta revisão é feita com base nos tópicos principais da matéria, mas a completude, os exemplos, eu passo em sala de aula. Portanto, fique esperto e tenha cuidado com questão de faltas. Outra coisa, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal para fazer com que a gente consiga crescer na produção de conteúdo e ir trazendo materiais cada vez mais expandidos e melhores para vocês, tudo bem? Vamos lá então, contratos administrativos. Primeira parte da matéria, conceito de contrato administrativo. O melhor conceito que eu vi foi o da Maria Silvia Zanella de Pietro, que ela traz o seguinte: contratos administrativos são os ajustes que a administração, nesta qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de um fim público, segundo o regime de direito público. Quer pensar num contrato administrativo? Pense num contrato normal. Só que a diferença fundamental para você ter em mente para distinguir um contrato administrativo de um contrato civil entre particulares normal é que numa relação civil contratual, nós temos as duas partes equidistantes aqui. O contratante está aqui, o contratado está aqui. Como eu falei em sala de aula, num contrato administrativo, o contratado está aqui, mas o contratante está aqui. É a administração pública agindo nesta qualidade com regime de direito público. Ou seja, a administração pública ela age em uma relação desigual. O administrador público ele tem certas prerrogativas no seu contrato que em alguns contratos civis seriam ou difíceis de serem encontradas, ou dariam muita briga, ou seriam ilícitas por si. Nós vamos ver cláusulas exorbitantes aqui. Por quê? Porque o administrador público ele pode fiscalizar contrato, ele pode alterar unilateralmente contrato, ele não pode receber a exceção de contrato não cumprido em circunstâncias normais nas quais ela seria aplicada. Existe uma série de circunstâncias que desiguala a relação dentro de um contrato administrativo, certo? Vamos então para as características gerais trazidas pela doutrina sobre os contratos administrativos. Ele é consensual, porque ele se torna acabado com uma simples manifestação de vontade. Ele é formal, porque é necessária a obediência a certos requisitos para que ele se forme, o que inclui que ele seja feito por escrito, por exemplo, como regra. Ele é oneroso, porque ele tem valor economicamente mensurável. Ele é comutativo, porque ele exige equivalência de obrigações e compensações entre as partes, ainda que com privilégio para a administração pública. Ele é personalíssimo ou intuito personae, porque ele deve ser executado pelo próprio contratado, estando vedadas em princípio e em regra, se existe uma regra, existe uma exceção, em princípio e em regra, a substituição por outrem ou transferência do ajuste. Ele é um contrato de adesão, porque o contratado, via de regra, não pode discutir cláusula contratual, ele já recebe o contrato pronto, ou aceita ou não aceita, e ele é precedido, em regra também, de licitação, salvo naquelas hipóteses de licitação inexigível, dispensável ou dispensada, conforme a gente viu na aula anterior. A partir dessa enunciação primeira de características, nós temos ali um primeiro questionamento.
O contrato administrativo ele depende de licitação como regra. Ok. Isso significa que pode haver subcontratação em contrato administrativo? Um primeiro questionamento levaria a crer que não, porque a subcontratação no contrato administrativo seria um pulo da regra constitucional da licitação. Mas não é verdade. Pode haver subcontratação em contrato administrativo. A Lei 14.133 fala expressamente sobre isso, só que tem algumas regras para a subcontratação. Por exemplo, a subcontratação ela não pode ser do contrato inteiro, ela só pode ser de partes do serviço, partes da prestação em geral contratada com a administração pública, e ela depende de duas coisas a mais. Ela depende da comprovação da aptidão técnica da empresa a ser subcontratada. Para quem? Para a empresa subcontratante? Não, para a administração pública que vai mandar no contrato. Tem que ter a comprovação dessa aptidão técnica e tem que ter o respeito ao edital originário de licitação que levou à contratação desta empresa subcontratante. Esse edital, inclusive, ele pode conter cláusulas restringindo ou proibindo a subcontratação. Tudo isso vai estar nos termos da Lei 14.133, certo? Algumas outras características do contrato administrativo, por exemplo, é que ele deve ser, em regra, escrito. Se ele tem que ser em regra escrito, é porque, em regra, contrato verbal é nulo com a administração pública. Isso está escrito no artigo 95, parágrafo 2º. Porém, se existe uma regra, é porque existe uma exceção. Contratos verbais são possíveis com a administração pública na hipótese trazida pelo próprio parágrafo 2º do 95. Pequenas compras, pronto pagamento e valor não superior a R$10.000, como está escrito no artigo. Mas cuidado que aqui existe um pulo do gato muito importante. Pelo artigo 182 da Lei de Licitações, todos os valores fixos previstos nela devem ser atualizados. Ou seja, este valor do 95, parágrafo 2º, também deve ser atualizado. Essa atualização ela deve acontecer ano a ano. Atualmente, o valor a partir do qual, o valor do teto das contratações verbais com a administração pública está definido no Decreto 12.343 de 2024, que é 12 mil e pouquinho, que é um valor de 12 mil e pouquinho, né? Ou seja, não são os R$10.000 previstos no 95, parágrafo 2º. Este valor é atualizado, portanto, tomem cuidado com isso. Vamos lá. Contratos administrativos, eles se caracterizam pela presença das chamadas cláusulas exorbitantes. Por que chama cláusula exorbitante? Porque ela excede o direito comum para dar vantagem à administração pública. Ela desiguala a relação entre as partes. Algumas cláusulas exorbitantes seriam tidas como ilícitas num contrato civil entre particulares. Porém, no contrato administrativo, ela não só é possível, como ela é exigida, certo? Exemplos aqui de cláusulas exorbitantes. Nós temos o poder de alteração e extinção unilateral do contrato, claro que assegurado contraditório e ampla defesa. Nós temos a inoponibilidade de exceção de contrato não cumprido, que é: eu não cumpro o meu, você não cumpre o seu. A administração parou de pagar, você tem que parar de fornecer o serviço? Não. Você tem que continuar fornecendo o serviço, sobretudo quando for um serviço essencial. Porém, isso significa que você vai ter que fornecer o serviço ad eterno? Não. Se a administração pública enrolar o pagamento por mais de 2 meses, você tem o direito de suspender a prestação de serviços. Isso está no artigo 137, parágrafo 2º, inciso 4º e parágrafo 3º, inciso 2, lá da Lei de Licitações, certo? É uma inoponibilidade em regra de exceção ao contrato não cumprido, mas é uma inoponibilidade que a Lei 14.133 trouxe de forma mais condicionada. Outro exemplo de cláusula exorbitante no contrato administrativo é o fato de que tem que existir um fiscal, alguma pessoa, um agente público ali acompanhando a execução a toda hora, para garantir
que os termos da licitação, que os termos do edital, que os termos do desejo do administrador público estejam sendo integralmente cumpridos, ok? Agora vamos lá. Temos alteração. É possível também, como outro exemplo de cláusula exorbitante, a retomada de concessão, responsabilização contratual automática sem recurso ao judiciário e mais um monte de coisa. E quando eu falo de responsabilização contratual automática, eu digo o quê? Eu estou falando das penalidades contratuais que a administração pública pode impor ao contratado, que estão definidas no artigo 156 da Lei 14.133, que elas são advertência, multa, impedimento de licitar e a declaração de inidoneidade. O impedimento de licitar ou de contratar, ele tem o prazo máximo de 3 anos com a administração pública, e a declaração de inidoneidade, ela tem prazo mínimo de 3 e máximo de 6 anos, certo? Lembrando aqui, competência legislativa para questões de licitações e contratos é a mesma da licitação. Está lá no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, que a competência legislativa em matéria de contratos administrativos, assim como da licitação, é privativa da União. Somente a União pode editar normas gerais. É possível que estados, municípios e Distrito Federal editem normas específicas e muito restritas e subsidiárias sobre licitações e contratos. Mas normas gerais são de competência privativa da União, certo? Vamos lá, então. A partir daí, nós temos algumas cláusulas necessárias do contrato administrativo. Aonde elas vêm definidas? Elas vêm definidas na própria lei, elas vêm definidas no artigo 92, mas a gente consegue imaginar aqui quais são algumas básicas, né? É preciso, por exemplo, você detalhar o objeto do contrato e quais as características do objeto do contrato. É possível você detalhar o regime de execução ou a forma de fornecimento. Você tem que detalhar o preço e as condições de pagamento. Você tem que detalhar os direitos e as responsabilidades. Tudo isso é necessário, porque senão não tem jeito. A própria prestação do serviço ela acaba ficando inviável. É possível haver contrato por prazo indeterminado? Sim, é possível. Isso não burla a regra de licitação? Não burla. Isso aí está definido regularmente no artigo 109 da Lei 14.133. É possível contrato por prazo indeterminado? Sim, desde que o contrato seja de serviço público oferecido em regime de monopólio, estando condicionado à comprovação a cada exercício financeiro da existência de créditos orçamentários para a contratação. Não adianta a administração pública querer prolongar indefinidamente um contrato se ela não tem dinheiro para fazer isso. Portanto, tem que haver essa averiguação da existência de créditos orçamentários. O artigo 124 fala ali das possibilidades de alteração dos contratos administrativos. Novamente, minha prova será com consulta, será só abrir e ler essas possibilidades. Lembrando aqui que pode haver modificação unilateral do contrato administrativo pela administração pública, desde que não haja prejuízo aos direitos do contratado e haja interesse público justificado. E se houver prejuízo, contraditório, ampla defesa, direito constitucional, não pode ser afastado de qualquer maneira. Tudo certo? Vamos lá, então, há uma outra característica, como eu falei para vocês aqui, uma das cláusulas exorbitantes é o fato previsto no artigo 117, que é a obrigatoriedade de existir um fiscal de contrato. Tem que ter um agente da administração pública ali no meio da prestação do serviço para falar, ó, isso aqui tá tudo certinho, isso aqui tá ok, isso aqui pode continuar. Vamos ver. Lembrando que o contratado ele pode suspender a prestação de serviços quando a administração suspender a execução do contrato por ordem escrita no prazo superior a 3 meses. Ou seja,
Aquela inoponibilidade de exceção ao contrato não cumprido, ela ainda existe, ela não acabou com a Lei 14.133. Porém, ela ficou de uma forma muito mais flexível para o particular que estiver prestando serviço com a administração pública, mesmo porque gestor público mal pagador tinha excelentes desculpas para poder continuar sendo mal pagador. E vocês sabem que a lei de licitação agora tem como um dos princípios a questão do combate à corrupção e a promoção da eficiência administrativa. Então, esse tipo de conduta tem sido cada vez mais mitigado, pelo menos formalmente. Existe uma outra característica dentro dos contratos administrativos que é a adoção da teoria da imprevisão. Veja, um contrato é firmado entre um particular e a administração pública pelas condições X. Porém, alguns fatos imprevistos podem acontecer que façam com que a relação contratual ela esteja alterada em seus elementos. Às vezes, o custo da prestação de serviço acaba aumentando de forma imprevista e aí o que vai acontecer? O particular já assinou o contrato, lenha nele, não significa que ele não tem direito mais nada. Não, é possível que o particular ele tenha direito ao reequilíbrio econômico-financeiro. Vai manter o contrato com a administração pública, porém ele vai ter que comprovar, uma vez comprovadas essas situações, ele vai poder receber. Ele vai poder manter o contrato, vai poder receber mais, porque se o custo operacional dele aumentou, ele vai poder receber mais, mas tudo isso tem que ser num ato justificado da administração pública. A teoria da imprevisão ela é colocada nos contratos por meio da famosa cláusula rebus sic stantibus, que ela consiste no reconhecimento de eventos novos ou imprevistos ou imprevisíveis e a elas não imputados, que autorizam a revisão do contrato para equilibrar a relação contratual. Nós temos aqui algumas modalidades de aplicação da teoria da imprevisão. Primeira delas, casos de força maior e caso fortuito. Por exemplo, um fato da natureza, um desastre natural que acontece no meio de um campo de prestação de serviços que torna o serviço mais caro. O particular, o prestador de serviço, pode bater na porta da administração pública e falar: meu serviço ficou mais caro, eu quero reequilíbrio econômico-financeiro. Dá para fazer isso? Dá, ele tem direito de fazer isso. Segundo elemento, fato do príncipe. O que é o fato do príncipe? É uma hipótese de aplicação da teoria da imprevisão que consiste numa determinação estatal superveniente, imprevisível, geral e abstrata que acaba onerando o contrato. Vamos imaginar, por exemplo, uma prestação interestadual de serviços. Aí nos dois estados existe um aumento tributário que torna maior o custo da operação de prestação de serviços contratados com a administração. É possível que a pessoa, o titular desse contrato, bata na porta da administração pública e fale: meu custo aumentou, eu quero reequilíbrio do contrato. Sim, é possível, pode acontecer bastante, inclusive. Outra hipótese de aplicação da teoria da imprevisão é o caso de fato da administração. Fato da administração é aquela atuação estatal específica que incide diretamente sobre o contrato, impedindo sua execução nas condições originais. Por exemplo, eu dei em sala de aula o caso de uma empresa que é contratada para construir um viaduto. Para construir um viaduto em determinada área, só que essa construção ela depende de uma desapropriação prévia do proprietário da área na qual vai ser construído um viaduto. Todo esse procedimento de desapropriação, toda a logística envolvida em mandar o proprietário anterior para fora e efetivar a construção do viaduto, isso aí provavelmente vai enrolar o contrato, isso aí provavelmente vai ensejar um aumento de custo. É possível que o particular bata na porta da administração pública e peça, por favor, eu quero um reequilíbrio econômico-financeiro? Sim, ele tem esse direito. E, por fim, o último caso de aplicação da teoria da imprevisão é aquilo que a doutrina chama de interferências imprevistas. Quando existem certos fatos materiais imprevistos existentes no tempo da celebração do contrato, mas só conhecidos no tempo da execução, que acabam por
onerar diretamente a prestação de serviço. Vamos imaginar o mesmo exemplo ali do viaduto. A empresa foi contratada para construir um viaduto, ela apresentou uma proposta tal, essa proposta ela foi aceita, teve uma licitação tudo certinho, só que chegando na área para construir o viaduto, ela constata que o terreno é ruim, que a terra é difícil de construir. Isso provavelmente vai ensejar um aumento no preço do contrato. É possível que ele requeira esse tipo de reequilíbrio? Sim, é possível, certo? E um outro detalhe da Lei de Licitações, trazida lá no artigo 121 e nos seus parágrafos, é o fato de que durante a prestação dos serviços decorrente de um contrato administrativo, somente o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do serviço. E se o contratado simplesmente deixar de cumprir esses encargos, isso vai para a administração pública? Não, não vai. A inadimplência do contratado não transfere esses encargos à administração e não poderá onerar o objeto do contrato. Isso é uma regra geral. Porém, se isso é uma regra geral, é porque existe uma exceção. A exceção está descrita lá no parágrafo 2º desse dispositivo, artigo 121, que diz que nos casos de contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responde solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos trabalhistas, se comprovada falha fiscalizatória no cumprimento das obrigações contratuais. Certo? Vamos então para o próximo tópico final da nossa aula, que fala de alguns contratos específicos. São concessão, PPP e permissão. O que é uma concessão? Concessão é o contrato pelo qual a administração ela confere a um particular a execução remunerada de serviço público ou obra, ou lhe cede o uso do bem público para que o explore por sua conta e risco nas condições contratuais. Concessão não é, em geral, regulamentada pela Lei 14.133. É claro que existe uma aplicação subsidiária de normas, mas a concessão ela tem uma lei própria, que é a Lei 8987 de 1985. A partir da concessão, nós temos alguns tipos dela regulamentados por outra lei, que é o caso da parceria público-privada, a PPP. A PPP ela vem introduzida na Lei 11.079 de 2024 e ela tem dois tipos. Existe a PPP concessão patrocinada e existe a PPP concessão administrativa. O que é a PPP concessão patrocinada? É uma concessão de serviços públicos que é dada nos termos da Lei 8987-85, mais essa Lei 11.079, que ela envolve, além de tarifa cobrada dos usuários, uma contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. Ou seja, como é que vai uma parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada, ela vai ser remunerada? A administração vai pagar uma parte, mas os usuários do serviço vão pagar a outra, beleza? E aí nós temos a parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa. Retomando aqui, estava explicando a questão das parcerias público-privadas, que elas se dividem em duas modalidades. A parceria público-privada concessão patrocinada e existe a parceria público-privada concessão administrativa. A parceria público-privada concessão patrocinada é aquela que envolve, além de uma tarifa cobrada dos usuários como forma de remuneração, uma contraprestação do parceiro público ao privado. Ou seja, ela se sustenta de duas maneiras. Primeiro, ela cobra uma tarifa dos usuários de seu respectivo serviço. E segundo, ela recebe uma contraprestação do parceiro público. E existe também a parceria público-privada concessão administrativa, que é uma concessão em que a administração pública é usuária do serviço, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Nesse caso, a remuneração da parceria público-privada concessão administrativa, ela é feita só pela administração pública, certo? Não existe uma tarifação cobrada dos usuários, até porque a própria usuária é a administração. E existe, por fim, a permissão.
A permissão, ela é um ato unilateral e precário. O que significa que ele é precário? Que ele pode ser revogado ou alterado a qualquer momento pela administração pública e que ela depende sempre de licitação e seu objeto é a contratação de serviço público, continuando a titularidade do serviço com o poder público. Ela também está regulamentada na Lei 8987 de 95 e ela conta com um contrato específico no qual o poder concedente ele delega a título precário, mediante licitação, a prestação de serviço público à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade técnica para exercê-lo por sua conta e risco, ainda que a titularidade fique com a própria administração pública. Tudo bem? Essa é nossa aula de revisão. Muito obrigado pela atenção, agradeço aqui e boa prova para vocês, tá? Até a próxima.